Olá, gente! Nós estamos aqui no Psicast, somos a frequência ideal para você conhecer do inconsciente e ajudar você, amante desse universo, a otimizar o seu tempo. Aqui, o id, o ego e o superego trabalham em equilíbrio para trazer conceitos da psique e experiências que podem agregar ao seu dia a dia. Chegamos ao nosso 6º episódio e hoje vamos abordar sobre os desafios da psicanálise em um tempo em constante mudanças. A psicanálise, que surgiu com Freud no final do século XIX, foi inicialmente voltada para o tratamento de neuroses, com uma abordagem voltada para o inconsciente e a interpretação dos sonhos. No entanto, no contexto atual, os psicanalistas enfrentam novas questões que refletem as transformações sociais, culturais e tecnológicas. Ser psicanalista na contemporaneidade exige flexibilidade, abertura para novas formas de subjetivação e a capacidade de dialogar com outras áreas de conhecimento. É uma prática que se mantém relevante ao se adaptar às demandas de uma sociedade em transformação. Sintoniza sua frequência que hoje vamos compreender o ser psicanalista na contemporaneidade. E para construir essa temática, na condução aqui, eu, Duane Rocha, jornalista e psicanalista em formação, e os outros, a doutora Josi Ribeiro, ela que é coordenadora dos seminários institucionais e analista de data do Instituto Bittencourt, doutora em teoria e técnica psicanalítica, investigadora forense e assistente social. E a Priscila Moreira, ela que é psicanalista formada aqui na instituição, pedagoga e graduanda em psicologia. Seja bem-vinda, doutora Josi e Priscila, é uma honra tê-los aqui conosco nessa construção. Doutora Josi, esse espaço é seu, fique à vontade, então, para saudar o nosso público. Olá, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui participando, para a gente poder estar falando um pouquinho mais sobre a psicanálise, né, na contemporaneidade, e estou muito realizada de ter recebido esse convite. Priscila, por favor, seus cumprimentos e tenha liberdade de se apresentar. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui. Depois de passar por essa jornada pelo Bittencourt, fazer parte hoje desse momento aqui é uma realização desse processo dentro do contexto da psicanálise, do lugar de fala do sujeito. Eu acredito que vai ser muito bom o nosso bate-papo aqui hoje. Definimos contemporaneidade como o conjunto de condições, questões e fenômenos que caracterizam o mundo atual e que afetam diretamente a prática clínica e o campo teórico da psicanálise. Diferente das questões tratadas no início do século XX, a contemporaneidade traz desafios específicos. O sujeito desse tempo, ele é atravessado por uma série de novos discursos e práticas sociais, como o avanço tecnológico, a globalização, a cultura de massa e o consumismo. Isso impacta diretamente a construção da identidade e as formas de sofrimento psíquico, exigindo do psicanalista uma leitura atualizada das novas subjetividades. As configurações familiares também precisam ser olhadas,
Afinal, elas impactam diretamente as dinâmicas inconscientes e precisam ser compreendidas na clínica psicanalítica. Além disso, um aumento na valorização da individualidade e na flexibilização de papéis de gênero. Portanto, a contemporaneidade não é apenas um contexto externo, mas um conjunto de questões que exigem que a teoria e a prática analíticas se adaptem às transformações do mundo atual. Isso implica uma revisão constante de conceitos, técnicas e abordagens, a fim de acompanhar as mudanças que moldam a subjetividade contemporânea. A psicanálise, como campo de estudo, está em constante evolução. Novas pesquisas, debates e descobertas emergem com o tempo, o que torna a busca por atualização uma necessidade para o profissional. Aqui no Instituto Bittencourt, na última quinta-feira de cada mês, temos os seminários com debates de temas da atualidade, com o objetivo de manter os psicanalistas informados sobre as inovações e os desafios da área nesse tempo. O evento é gratuito e aberto ao público. Acompanhe nossas redes sociais e participe ao vivo conosco gratuitamente, ou acesse o conteúdo gravado em nosso canal no YouTube. Pesquise por Instituto Bittencourt.oficial e já segue o nosso canal para explorar diversos conteúdos gratuitos. Ou interaja conosco através do nosso Instagram, @institutobittencourt.oficial. Sem mais falar livremente, vamos decorrer o tema do dia. E a nossa primeira pergunta é para a doutora Josi. Josi, eu gostaria que você falasse, então, para a gente como que você definiria, né, o papel do psicanalista na sociedade contemporânea e quais são os principais desafios que ele enfrenta nesse tempo de hoje? Bom, a gente precisa primeiro entender o que é a psicanálise, né? E a psicanálise, independente do tempo, ela vai pensar do inconsciente do paciente aquilo que incomoda. E ela vai dar relação transferencial entre o analisando, o paciente, né, e o analista, que tem como feeling a cultura e as referências. Por isso que a gente precisa estar atento a isso. E os desafios, eu sempre falo que os pacientes que deitaram no divã de Freud não são os mesmos pacientes que vão deitar ou se apresentar no nosso setting analítico. Óbvio que precisamos, independente da época, olhar o ser humano como um ser humano, né? Olhar o indivíduo com sua totalidade e referências, mas olhar a subjetividade da época também, porque esta cultura, este meio que ele vive, vai acabar interferindo. E nós, enquanto psicanalistas, precisamos ficar atento qual é a região que o nosso paciente vive, qual é o meio que cerca ele, para que a gente consiga entender, quando ele traz para o consultório, essa extensão do ego dele, que está no gozo pelo outro, né? O que esse outro representa, o que esse meio que ele está representa para ele. Compreender de que forma isso afeta ele, para que se seja trabalhado. E o desafio é como a sociedade se comunica na mente deste paciente.
Obrigada, Josi. Agora eu quero perguntar para a nossa colega Priscila. Priscila, com o aumento das terapias online, como o setting analítico e a relação entre paciente e analista são afetados? É possível realizar esse tratamento com crianças por esse meio? Bom, gente, é possível. Nós temos vários desafios, levando em consideração a subjetividade que a doutora Josi falou, se refere o quê? Aquilo que é interno, aquilo que o indivíduo ele tem essa percepção. A terapia online, ela se torna cada vez mais comum. Após a pandemia, a gente teve essa expansão dessa forma de atendimento. E o que a gente pode trazer dentro do contexto de um atendimento com criança, primeiramente, é levar em consideração a transferência com essa criança. Essa interação, ela é muito importante, porque nós temos a barreira física, a barreira de estar ali com a criança, de criar um ambiente acolhedor. É importante, então, a gente trabalhar esse ambiente acolhedor com a criança, levando em consideração a importância da privacidade dela também no ambiente online. Nós temos, sim, essas dificuldades em relação ao estímulo da criança no momento que nós estamos atendendo ali. Então, é importante, além de envolver a criança nesse processo, nessa modalidade de terapia, envolver também os pais, né? Cada criança, ela tem o seu tempo, ela tem o seu processo. Lembrando, gente, que nós também no ambiente online, nós competimos com o estímulo que está atrás das câmeras também. Já aconteceu, por exemplo, eu estar atendendo uma criança no quarto dela, ela querer me mostrar um brinquedo, um jogo, algo que ela goste, naquele momento eu ter que trazer a criança para o contexto da terapia ali, usando até mesmo esse estímulo que ela trouxe ali para a tela. Então, assim, adaptar essas necessidades dentro do ambiente online com a criança é muito importante a gente considerar a particularidade da criança, sim. E focar qual o problema daquele dia, qual estratégia que a gente vai usar, a importância de a gente conhecer um pouquinho de cada recurso. Isso faz toda a diferença para a interação, para a estimulação e para a gente conseguir o quê? Ajudar essa criança a nomear suas emoções, nomear aquilo que está acontecendo com ela. Obrigada, Priscila. Já que a gente começou a entrar nesse universo aí das tecnologias, eu queria, então, perguntar para a doutora Josi como a cultura digital e as redes sociais impactam a forma como as pessoas vivenciam suas relações e suas subjetividades, e como que essas mudanças influenciam a clínica psicanalítica. Bom, a questão digital tem um lado positivo, prova que a gente está aqui, né, falando sobre psicanálise, usando dessa linha tecnológica, mas também tem um lado muito perigoso, porque, como eu havia dito, né, o sujeito faz do outro uma extensão do próprio ego. E o que a internet proporciona? Eu estava vendo um dia um vídeo, uma profissional falando que as crianças, não só as crianças, eu percebo que as pessoas, né, começam a assistir vídeos em celular, e se elas estão muito tensas, elas vão passando, esse eu gostei, esse eu fico. Demorou, vou passar, já quero outro vídeo. Porque a gente está nessa era do imediatismo, desse toque da tela. Eu falo que eu quero ainda escrever um artigo sobre sentimentos a touchscreen, que há um clique de uma tela. Então, é tudo muito imediatista. E a gente precisa ter cuidado com isso. Percebo também que agora, com a inteligência artificial, tem pessoas que estão buscando terapias, respostas terapêuticas com essas inteligências.
e elas nada mais são do que perguntas que já estão ali, respostas que já estão ali prontas. Elas não veem a totalidade do sujeito, como a gente já havia falado, e que é isso que a psicanálise faz, esse pensar do inconsciente. Então, nós precisamos, dentro da clínica, dentro do setting psicanalítico, enquanto psicanalistas, ficarmos atentos, porque há um desgaste emocional. Já tem estudos que comprovam o quanto mal as telas fazem ao nosso cérebro, as sinapses, né? Tanto para criança quanto para adulto, o quanto que isso traz uma ansiedade, e a gente sabe que, na maioria das vezes, o resultado da ansiedade pode gerar uma depressão, né? A pessoa fica muito à frente do tempo, vivencia ali o desejo, porque a gente vive deste desejo, então a gente fica neste desejo de ter aquela plenitude, aquela perfeição que o outro posta, e isso nos traz uma angústia, das vezes, aquela realidade não ser tão próxima à nossa. Às vezes não é nem de quem está postando, mas aquilo nos traz um desejo, e ao não realizar esse desejo, nos causa uma angústia. E a gente se depara com isso nas clínicas. A inteligência artificial, tem pessoas que estão buscando esse recurso, precisa ter muito cuidado, porque é um recurso programado, não é uma coisa que tem o pensar psicanalítico do inconsciente, como eu havia dito no início. Ali são frases prontas, ela não vai entender a subjetividade do sujeito, ela vai formar palavras e vai trazer um contexto. Então, assim, a tecnologia ela é boa, a era digital está aí para podermos utilizar mesmo, mas precisamos ter cuidado quando a gente se fala da mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A gente precisa ter profissionais capacitados que saibam conduzir este percurso. Priscila, e agora eu gostaria que você falasse como a psicanálise contemporânea tem lidado com as questões relacionadas à sexualidade, né? Você acha que há resistência dentro desse campo? Bom, gente, é um campo que em si já é um campo de resistência. Em resistência em se posicionar, em resistência das políticas públicas, em resistência das abordagens. Mas a psicanálise, ela tem avançado nessas questões da identidade de gênero e sexualidade. E é importante a gente promover uma abordagem que seja mais inclusiva, que seja mais sensível. Tem uma linha teórica da Judith Butler e outros têm influenciado essa prática, questionando as normas de gêneros e as rigidez em relação às categorias tradicionais. Ainda há resistência no campo. Alguns psicanalistas mantêm a perspectiva conservadora. Essa tensão entre a tradição e essas novas abordagens reflete uma luta mais ampla na sociedade sobre como compreender e aceitar a diversidade de gêneros. Josi, quais são os quadros clínicos que surgiram nas últimas décadas e como a psicanálise tem se adaptado para lidar com eles? Bom, primeiro a gente precisa compreender se é de fato um quadro clínico ou se é um lugar de estar. Eu vejo que hoje em dia é muito comum a gente estar nos lugares e as pessoas terem necessidade de dizerem que tem algo. Então, ou até algumas mães, meu filho tem autismo, meu filho tem TDAH, o seu tem o quê? Eu tenho esse transtorno, a minha amiga tem esse, você tem o quê? Então, a gente precisa entender, de fato, se realmente há este quadro clínico. E quando houver este quadro clínico, aí sim, a gente vai fazer este trabalho, né, vai fazer essa escuta, vai levar o paciente para esse lugar de sintoma, para entender de que forma isso afeta. Porque o que a gente vem encontrando na clínica,
às vezes é só mesmo um grau mais acentuado dessa ansiedade, desse desejo de acompanhamento. A psicanálise, ela vai trabalhar esse sujeito na totalidade. Então, mas ela precisa entender o que é este quadro clínico, né? Se não é só um desejo de gozo no outro, quem cumpre esse papel das funções que nos dão suporte para saber aonde que há essa ruptura ali da estrutura, aonde que vem aparecendo esses casos clínicos, né? Entender essa linguagem, entender esse meio, entender esta cultura. O sujeito se constitui nesta linguagem, na cultura, nas referências que a constrói. Então, a gente precisa entender. Eu já tive pacientes que vieram com algumas demandas, e quando a gente fez um acompanhamento mais profundo, fez uma associação livre, fez um acompanhamento, encaminhou para um profissional, né, ou um neuro, ou um psiquiatra, se descobriu que aquele quadro não era tão grave quanto aquele paciente achava que poderia ser. Então, a psicanálise, ela precisa escutar esse sujeito para além daquilo que ele fala. Ela precisa estar atenta à fala flutuante e aos sintomas de fato que ele vai trazer para o setting analítico. Priscila, como a pluralidade teórica dentro da psicanálise, com diferentes correntes, como Freud, Lacan, Winnicott e outros, contribui para a prática na contemporaneidade. É possível integrar essas abordagens? Bom, Duane, essa integração dessas correntes teóricas, Freud, Lacan, Winnicott, elas são essenciais na prática psicanalítica, porque é importante a gente enxergar o sujeito de uma forma holística, possibilitar a flexibilidade dessas intervenções, adaptando assim na especificidade de cada sujeito ali, do paciente. Então, assim, a gente vê o que Freud enriquece para nós no contexto, assim, de entendermos a associação livre, o inconsciente, a interpretação dos sonhos. Lacan, reconfigurando os conceitos, enfatizando a linguagem, a estrutura do sujeito, o nome do pai. E o Winnicott introduzindo a ideia do espaço, do potencial mãe-bebê, das relações interpessoais. Eu costumo dizer que não é só uma abordagem, é importante a gente conhecer outras abordagens, é importante a gente conhecer outras técnicas para entendermos como se fosse uma caixa de ferramenta. Talvez naquele determinado momento, naquele contexto ali, dentro da linguagem do paciente, aí essas diversidades, elas permitem que os profissionais eles escolham melhor o que trabalhar com o seu paciente de acordo com a subjetividade dele. Então, nós temos, sim, essas grandes contribuições teóricas, faz parte do processo ali, dentro do contexto analítico. Doutora Josi, quais são os dilemas éticos que os psicanalistas enfrentam hoje, especialmente em relação à inclusão, diversidade e responsabilidade social? Bom, os dilemas são variáveis, né? São vastos, mas o que precisa de fato se entender é o que o sujeito, como o sujeito se compreende. Ele precisa se compreender, ele precisa saber como aquele afeto afetou. Então, o psicanalista, ele precisa conduzir, e através ele conduzir, trazendo esse espelho da fala, fazendo essa compreensão do próprio analisando, que ele se veja ali enquanto um ser existente, de desejos, de realizações, vai fazer ele ficar pertencente. E aí, desta forma, é feita a inclusão, seja ela em qualquer área, em qualquer assunto. Ele vai se sentir pertencente ao meio. Priscila, como que a
crise das grandes instituições, né? Aí a gente chama grandes instituições aqui de a família, a religião e o Estado, influencia a prática psicanalítica e as demandas dos pacientes na contemporaneidade? Bom, nós temos essa influência no contexto da família, no contexto religioso e no contexto do Estado. Com a fragilização da família nuclear, por exemplo, os pacientes eles podem encontrar situações de conflito familiar ou solidão, que intensifica a questão da identidade ou lugar de pertencimento. E isso afeta não só apenas a abordagem e as dinâmicas, como também as expectativas desse paciente. Em relação à crise de instituições religiosas, influencia a prática psicanalítica. Muitas pessoas, elas estão se questionando a respeito das crenças tradicionais e buscando novas formas de espiritualidade ou significado. Ou seja, essas crises, elas geram angústias existenciais, que nós vamos linkar o que é a família, a identidade, o lugar de pertencimento. Aquilo que te religa também traz uma angústia existencial. E assim, o analista ele ajuda na construção desse entendimento sobre a fé e o propósito do seu paciente. Lembrando disso. Em relação ao Estado, a gente vê que a instabilidade política e social, ela provoca sentimentos de impotência e ansiedade. Então, tem pacientes que ele busca na terapia um espaço para discutir sobre as injustiças sociais, desigualdade e segurança. E isso exige que nós, enquanto psicanalista, estejamos atentos ao contexto sociopolítico e a repercussão que o contexto sociopolítico ele afeta na saúde mental. As políticas públicas, elas afetam na saúde mental. A gente percebe, então, que esse sujeito, ele faz parte de uma família, uma identidade, uma crença e a sociedade, o Estado. É todo um conjunto. Doutora Josi, com o avanço da neurociência e das terapias baseadas em evidências, como a psicanálise se posiciona no campo mais amplo da saúde mental atualmente? E também saber se há um diálogo entre esses campos. Bom, hoje é mais fácil da gente ter a percepção que há esse diálogo entre a psicanálise e a neurociência. As duas caminham juntas, né? Porque a psicanálise ela vai trabalhar essa questão que construiu o sujeito. Então, para que ele entenda da onde surgiu aqueles traços, aqueles traumas, o que afetou, ele vai precisar ressignificar. Então, ele vai voltar ao significado para dar um novo formato. E a gente já tem estudos que comprovam, tem até teóricos que já estão fazendo experiências com pacientes durante as análises e que comprovam que há uma mudança no nosso cérebro, né, dentro do nosso encéfalo, quando há essa ressignificação. Hoje em dia também a gente tem livros, tem cursos, inclusive tem o curso do Dr. Francis, né, o Top Mais, que traz a prática para o paciente de como ele conduzir isso com mais facilidade. E agora, nessa última pergunta, eu gostaria de fazer a pergunta para ambas. Quais são as perspectivas para o futuro da psicanálise e como que ela pode continuar relevante diante de um mundo em constante transformação? Bom, hoje em dia já se está caindo por terra que psicanálise, que terapia é coisa de louco,
né? Hoje em dia as pessoas entendem também que não é para quem tem problema, é para quem quer resolver os problemas. Como eu havia dito também sobre a questão tecnológica, né? Eu acredito que as informações vão chegar com muito mais facilidade para as pessoas. Programas como esse, em que traz mais assuntos sobre a área, vai trazendo um esclarecimento maior para as pessoas, algumas vindo pela curiosidade, outras pela necessidade, mas buscando as informações, buscando se conhecer, buscando essa evolução. Então, eu acredito que a psicanálise já ganhou um grande espaço, tende a ganhar ainda mais, e que possa ter programas como esse, para que pessoas tenham informações. Nós estamos em constante mudança, a gente passa por processos geracionais, e o contemporâneo é algo geracional. Então, falar de psicanálise há 100 anos atrás é diferente de falar de psicanálise hoje. Então, é importante, sim, isso que a doutora Josi colocou, agregar os conhecimentos da neurociência, a psicologia positiva. Ela tem, assim, um aspecto de promover esse bem-estar das emoções positivas, né? Buscando uma proposta de saúde mental. E oferecer para esse paciente uma visão mais holística. É muito importante a gente ter outros especialistas conosco dentro desse campo. A gente olhar o sujeito como um todo, os aspectos físicos, emocionais, sociais, a ambiência desse sujeito também, causa impacto dentro da subjetividade dele, daquilo que ele busca. E sim, gente, bora enriquecer a diversidade, a inclusão, promoção de saúde mental coletiva, o tripé psicanalítico, a formação assim contínua desse profissional, atualizando assim as novas demandas sociais, as descobertas científicas. Então, nós só temos assim a agregar na nossa formação, nós só temos a avançar, a caminhar de acordo com a proposta daquilo que tem para nós, no contexto cultural, daquilo que nós vamos crescendo, das diversidades, do que está em torno da nossa sociedade. Mas se a gente for parar para pensar, é um sujeito como um todo, né? A gente linkar a sociedade, linkar a família, a identidade, aquilo que faz ele se religar, é a angústia dentro do set analítico, é isso aí. Ultimamente, quando eu tenho feito as terapias, eu tenho trazido exemplos, às vezes fica um monte de relógio na mesa, que meu esposo tem coleção de relógio. E aí, às vezes, eu pego o relógio meu, pego o relógio dele e vou mostrando vários modelos. E pergunto assim, o que é isso, paciente? Relógio. O que é isso? Relógio. O que é isso? Relógio também. Aí eu falei assim, eu te mostrei diversos modelos que te trazem a referência de um único objeto. Então, nós, enquanto seres humanos, vamos ter várias referências, né, vários pontos de vista de algo que nos foi estruturado. E da onde que vem essa estruturação? Da nossa primeira sociedade. E quem que faz essa estruturação? E aí, quando a gente olha nessa questão cultural, né, quando a gente olha essa contemporaneidade que a gente vive, por mais que a nossa mente seja atemporal, ela vem de outras culturas, que são a cultura dos nossos pais, que nos criam, dos pais dos nossos pais que criaram ele, e mais o movimento que a gente está vivenciando. As crenças, né? As crenças que nos limitam. Né? Então, é uma religião que diz o que a gente tem que fazer, é uma sociedade que fala como a gente tem que se comportar, é o nosso id, os nossos instintos querendo dizer o que a gente quer, e a gente vivendo, né, nesse curto-circuito, aonde que a gente vai para o setting analítico e o nosso analista ajuda a gente a encontrar essa carga que traz esse equilíbrio ali para que a gente fique ali ligado, funcionando, sem esse curto, né? Sem essa desestruturação. Bom, eu queria aproveitar, então, esse momento para que você falasse um pouquinho para a gente
como que você chegou na psicanálise, né? Por que a psicanálise te atraiu? E por que Instituto Bittencourt, né? Porque você escolheu essa instituição? Bom, eu comecei na área de pedagogia, fiquei 12 anos trabalhando como professora e como coordenadora também. Então, a escuta com os pais na sala da coordenação que me despertou a buscar a psicanálise. Então, assim, o impulso para fazer a psicanálise veio da área de educação, do acolhimento com os pais, acolhimento com as crianças, com os adolescentes, o sentar com os professores, entender esse profissional, essa criança, esses pais, para além do mundo da escola. E eu cheguei no Bittencourt com esse propósito, e o fato de escolher o Bittencourt foi a segurança dos módulos, a grade, os professores, saber, assim, do percurso do professor Francis Bittencourt. As aulas do Dr. Francis traz muita segurança para a gente, a seriedade, a proposta do Bittencourt. O Bittencourt, ele é um instituto que ele te estimula a você a ler, a você correr atrás, a questão do tripé psicanalítico, a importância da gente estar em análise. Então, o Bittencourt, ele oferece, além disso, a gente tem o suporte em relação às formações que tem, os encontros que tem. Nós não só nos encontramos para estudar, para explorar a psicanálise, mas a gente faz uns encontros que faz a gente pensar na gente mesmo. Então, assim, escolher o Bittencourt foi uma escolha assertiva. E hoje a minha construção enquanto psicanalista, eu atribuo essa honra ao Bittencourt. Hoje eu estou graduando psicologia, mas, assim, eu sei do que eu quero, aonde eu quero chegar. E eu sou grata ao Bittencourt. E o Bittencourt me ensinou a conectar com a psicanálise, a amar a psicanálise. O Dr. Francis, ele fala que não é você que escolhe a psicanálise, é ela que escolhe você. E como eu sou grata de ter sido escolhida. Estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes vamos relembrar o que abordamos hoje. Falamos acerca do papel do analista e os principais desafios enfrentados na clínica. Destacamos ainda a necessidade de adaptação sem perder a essência do método de exploração do inconsciente. E que o psicanalista, nesse tempo, precisa ser guardião das tradições psicanalíticas e, ao mesmo tempo, um explorador das novas realidades que se apresentam. Esperamos ter ajudado nessa construção e se você deseja saber mais sobre o universo da psicanálise, fica o convite para visitar os canais de comunicação do Instituto Bittencourt. Saiba quem somos e o nosso compromisso em difundir a psicanálise e promover saúde mental. Você pode interagir conosco através do nosso canal no YouTube, no Instagram, no nosso site e agora também no Spotify. Já segue a gente nesses canais e ative as notificações para elaborar ainda mais sobre esse universo. Gratidão, doutora Josi e Priscila, por esse tempo e pelas ricas contribuições. Bom, quero agradecer o convite por ter vindo participar aqui no podcast. Duane, me sinto muito lisonjeada de estar aqui. Me lembro quando estava para surgir o podcast, acompanhei ali o início. Estou muito feliz com a evolução que está tendo o
podcast, né? Agradecer também a Priscila por a gente ter feito juntas o podcast. É uma honra muito grande estar dividindo aqui com ela o podcast de hoje e que venham outros podcasts. Bom, pessoal, eu quero agradecer por ter participado desse podcast do Bittencourt e foi um prazer estar, assim, nessa vinheta aí com a doutora Josi, com a Duane e com os demais que vão estar nos ouvindo. Agradecer pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para colaborar novamente com nossa instituição. Gratidão. Nosso desejo é que você tenha uma experiência singular com a psicanálise, seja atravessado pelo conhecimento e, por meio da prática, evolua, acompanhando as demandas do seu tempo. Conte conosco nesse percurso. Nessa mesma frequência, te esperamos no próximo episódio do nosso Psicast. Te enviamos vibrações altas e expressamos a nossa gratidão pela audiência. Até o próximo.